Então, vamos começar aqui a nossa live, organizada aí pela CST e pelo jornal Combate Socialista. Primeiro, eu queria dar uma boa noite a todo mundo aí que está acompanhando a transmissão, aos nossos convidados que eu vou apresentar daqui a pouco, né? Hoje um dia importante, um dia de luta, né? Então, em primeiro lugar, vamos saudar todos os companheiros aí, os profissionais da saúde, o Dia Nacional da Enfermagem, né? Que estão lutando em todo o país aí por medidas de contenção, em defesa da saúde, em defesa da vida. Então a gente já deixa desde já aqui a nossa solidariedade e nosso apoio a todos esses companheiros que estão em luta e que se manifestaram hoje. Eu sou o Danilo Bianchi, sou professor aqui do estado de São Paulo, sou militante da CST, da coordenação da CST e da direção nacional do PSOL. Essa live, como eu disse, está sendo produzida pela CST, estamos fazendo isso em transmissão conjunta aí com o Contrapoder, com a página do Renato 5, a página do Plínio. Então, mais uma vez, uma boa noite a todos. Lembrando que estamos transmitindo no Facebook, na página da CST, mas amanhã também vamos estar disponibilizando o vídeo inteiro, o debate na íntegra, no nosso canal no YouTube. Então, quem ainda não se inscreveu no nosso canal do YouTube, Combate Socialista, é só entrar no YouTube e colocar Combate Socialista, que você vai achar, se inscreve lá, coloca o sininho. Também agora temos um novo recurso aí na tela, tem um QR Code, você colocar o celular aí, também vai direto aí para o canal do Combate Socialista. Então, o nosso debate hoje, o tema do nosso debate é as tarefas da esquerda socialista diante de Bolsonaro e da pandemia. Enfim, um debate bastante importante, visto o drama que a gente vive no país hoje, né, o aumento do número de contaminados, o aumento do número de mortes, a situação catastrófica social que vem se aprofundando. Então, um debate bastante importante que a gente está fazendo aqui hoje. Então, para somar e para a gente discutir, a gente fez alguns convites, convidamos alguns companheiros que constroem aí o bloco da esquerda radical do PSOL, né? Então, os nossos convidados hoje são o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, que é professor economista da Unicamp, foi nosso pré-candidato a presidente do PSOL e do Brasil pelo PSOL em 2018. Enfim, está sempre na luta, constrói o Contrapoder e é uma referência da esquerda socialista, está aqui hoje com a gente nessa live. Também está junto com a gente o companheiro Renato 5, vereador do PSOL Carioca, hoje é pré-candidato a prefeito do Rio de Janeiro, dando uma importante batalha no partido lá no Rio, também organizador e militante da Marcha da Maconha pela liberdade, em defesa dos direitos humanos e muitas outras coisas aí, o nosso companheiro 5, muito obrigado também pela presença. E também estamos convidado o Babá, né, que é o nosso militante da CST, vereador do PSOL Carioca, fundador do PSOL, longa trajetória de luta em defesa da classe trabalhadora. Então, com esses companheiros aí, a gente pretende avançar nesse debate sobre quais são as saídas que a esquerda socialista tem que apresentar agora, qual o combate que nós temos que estar dando agora para enfrentar toda essa situação. Então, para a gente já ir começando o nosso debate em alta qualidade, eu vou passar de uma vez aqui a palavra para o companheiro Plínio fazer a sua exposição inicial, né, ele vai falar, depois os outros companheiros vão falar, depois que todo mundo concluir, nós vamos aí abrir, acompanhar o chat, então deixe suas perguntas, sugestões, comentários, que a gente vai estar, na medida do possível, passando para os convidados e debatendo em cima deles. É isso, boa noite, Plínio, a palavra está com você. Então, boa noite a todos. Queria, em primeiro lugar, agradecer o convite da CST e do Combate Socialista. Eu, na minha militância no PSOL, aprendi a ter um grande respeito pela CST, que é uma organização combativa, séria, coerente e que não tem medo de pôr o pé na dividida. Um prazer compartilhar a bancada com dois amigos, duas referências maiores do nosso partido, que é o Babá, o Renato 5, que são pilares da luta pela reorganização da esquerda socialista
dentro do PSOL. E também um prazer estar nesta live com o Danilo, que é uma jovem liderança, mas que atua com a sabedoria de um experiente militante. Bom, nós estamos vivendo tempos extraordinários. A humanidade está vivendo tempos extraordinários. Esses tempos batem na sociedade brasileira de maneira particularmente dura e coloca os trabalhadores brasileiros diante de provas cruciais. E o grande desafio da esquerda socialista é estar à altura dos desafios históricos. E para isso nós temos problemas emergenciais e problemas de médio e de longo prazo. O problema emergencial é a crise sanitária. Uma pandemia de coronavírus, um vírus letal, complexo, que ainda não foi decodificado e que, se não for levado a sério, pode levar à morte de milhões de pessoas no mundo e de centenas de milhares de pessoas. Este vírus, ele acabou catalisando uma crise capitalista de grande magnitude, muito provavelmente a maior crise da história do capitalismo. Jogou a economia mundial numa depressão profunda, pela depressão de 29, e todas as indicações são que a economia brasileira vai sofrer o impacto desta crise de maneira ainda mais aguda do que a média da economia mundial. E isto tudo ocorre num cenário de turbulência social e de crise política. A crise política que se manifesta de maneira muito clara pela corrosão da democracia. E, no caso brasileiro, pela crise terminal da nova república. Isto bate no Brasil de maneira muito forte, porque, primeiro, o Estado brasileiro nunca conseguiu formular políticas públicas consistentes, mas o pouco que ele conseguiu, já há algumas décadas, solapando essa capacidade. Então, nós enfrentamos este problema todo de pandemia com um SUS sucateado. Mesmo assim, a crise da epidemia só não será mais grave porque ainda resta os heróicos soldados do SUS que estão fazendo, quase que na cara e na coragem, o combate à pandemia. Um Estado incapaz de fazer política econômica anticíclica, porque tem que se curvar à lei da responsabilidade fiscal, ao congelamento dos gastos públicos, na verdade, tem que subordinar toda a política econômica ao pagamento da dívida pública. E uma classe dominante que não tem nexos morais com os trabalhadores e que, portanto, não dá a mínima sobre o que acontece com a vida dos trabalhadores. Bom, então, qual é a resposta da burguesia a esta crise? É aproveitar a pandemia e a depressão econômica para atacar os trabalhadores, para criar negócio e para investir contra a democracia. E isso está sendo feito pela mão do capitão do mato que governa o Brasil, que é o Bolsonaro. Na saúde, a política é um darwinismo sanitário, que é protege a plutocracia, protege os ricos, protege a classe média e joga os trabalhadores para fazer imunização em manada. Na economia, é um fundamentalismo neoliberal que está aprofundando a depressão econômica no Brasil. E na política, é aproveitar as águas turvas para ensaiar o golpe. Qual é o desafio da esquerda socialista? O desafio é dar respostas concretas aos problemas concretos dos trabalhadores. Na crise de saúde, colocar a vida acima do lucro, de maneira absolutamente clara. Na economia, garantir que todos os brasileiros não passem fome. Na
política. Lutar por uma mudança profunda na política econômica, na política social. E o primeiro passo para fazer isso é enfrentar o vírus letal do Bolsonaro. A primeira prioridade, a prioridade emergencial, é derrubar o Bolsonaro de baixo para cima. Bolsonaro, Mourão, e para que a gente possa ter uma profunda reformulação na política do Estado brasileiro. E eu acho que essa é a nossa tarefa principal. Para isso, nós temos que ter um programa que seja claramente socialista e temos que ter uma prática que crie poder extra-institucional, baseado na auto-organização da classe. Muito obrigado, companheiro Plínio, pela contribuição. Vamos seguir o debate aqui. Então, vou chamar o companheiro Babá aí para fazer a sua fala inicial. Alô. Isso. Tudo bem? Bem, primeiro agradecer, né, boa noite a todos que estão nos vendo e ouvindo, para colocar, né, um agradecimento ao Plínio de estar presente aqui com a gente, o Renato Cinco, e junto com os companheiros da CST que estão promovendo essa live, junto com os companheiros do combate, mas junto com a classe trabalhadora. Eu acho que esse que é o fundamental, né? E essa situação nos coloca uma tarefa muito importante. Hoje mesmo, que é o Dia Internacional da Enfermagem, não é certo? Que as enfermeiras e enfermeiros estão sofrendo por dentro dos hospitais, né, efetivamente arriscando suas vidas para salvar vidas. Aqui mesmo no Hospital Universitário da UF, já morreu uma companheira da saúde, profissional da saúde, mas ao mesmo tempo no INCA, Instituto Nacional do Câncer, né, que para salvar de doenças graves, mas trabalhadores terceirizados, 2 morreram, né, um vigia e um outro que trabalhava internamente ao hospital. E isso vem acontecendo no Brasil inteiro. E por isso, para nós, isso é muito grave. Mas nós queremos colocar essa situação em função de que nós temos, eu costumo chamar de um microditador Bolsonaro, que tenta copiar o Newton Cruz, né, que foi aquele que mandou a imprensa calar a boca na época da ditadura, ele fez agora também lá na frente do Palácio do Planalto. E tenta, na verdade, passar por cima de tudo, inclusive fazendo atos na frente do STF, do Congresso Nacional, pedindo simplesmente a volta da ditadura militar, do AI-5, o que é um absurdo. Mas o que acontece é que a política econômica que é responsável por toda a falta de equipamento nos hospitais, que é responsável, na verdade, pela falta das verbas para a saúde, o que se vê é que os banqueiros continuam dominando. Tanto assim que no ano passado foi pago 1 trilhão e 38 bilhões de juros e amortização da dívida. Mas vejam bem, para 2020 já está na votação lá, né, da lei de diretriz orçamentária do governo Bolsonaro para 2020, né, já é 1 trilhão 603 bilhões de reais. O que é um absurdo total. E quem paga isso somos nós, é a classe trabalhadora, que paga os seus impostos, que paga tudo de impostos, enquanto os banqueiros são perdoados disso aí. E essa é uma situação que coloca uma tarefa para nós importantíssima. E por isso nós queremos colocar aqui que a tarefa dos trabalhadores, que nesse momento, infelizmente, nós estamos com uma dificuldade de fazer amplas mobilizações de rua, e eles aproveitam para aprovar no Congresso Nacional leis que atacam os trabalhadores, como a PL 39, que vem para quê?
vem justamente para atacar os servidores públicos, tanto os federais, municipais e estaduais. E eles vão destinar para os estados 60 bilhões. Estados e municípios. E para exigir deles a mesma coisa a nível federal. O aumento salarial só em 2022, de quem já está com salário atrasado, de não ter essa recomposição salarial. Então, nós queremos dizer que nós temos que ter uma atividade, nós da esquerda temos que nos unificar para poder enfrentar essa figura. Nós propomos que, se com uma frente de esquerda, né, que nós possamos ter, porque nós temos dificuldade no Brasil, porque a gente vê o 1º de maio com a participação da CUT, do PT, junto com Alcolumbre, junto com Maia, tá certo? E justamente os que estão massacrando a gente no Congresso Nacional. E isso, efetivamente, tem setores do PT, da CUT, que eu sei que estão protestando com relação a isso, mas o certo é que eles foram lá no 1º de maio, né? Quando, na verdade, nós tínhamos que estar juntos para preparar um 1º de maio. E nós queremos, na verdade, colocar que nós temos que compor essa unidade na luta, no enfrentamento. Quem está saindo à vanguarda agora, nesse momento, é justamente os companheiros da saúde, que estão fazendo atos na frente de hospitais, obviamente ainda com poucas pessoas, ou nos panelaços que nós estamos realizando, né? Que é para poder cuidar da nossa saúde também. Porque se nós pudéssemos, nós estaríamos ocupando as ruas do Brasil de ponta a ponta para colocar para fora, né, Bolsonaro e Mourão, que eu acho que é uma tarefa nossa. Não basta simplesmente colocar o Bolsonaro, ele tem que levar junto o Mourão e todos os militares que eles estão colocando no governo, como agora no Ministério da Saúde, onde eles demitiram uma quantidade de trabalhadores para poder, na verdade, colocar militares em seu lugar. Então, essa situação, companheiros, nos coloca claramente a necessidade que nós temos da unidade da classe trabalhadora e dos estudantes, da juventude, de homens e mulheres desse país, para poder, na verdade, nós não deixarmos essa figura durar muito tempo no país. Vou encerrando por aqui o meu tempo, mas para dizer a todos que nós, na verdade, não podemos aceitar. O dado de hoje, 5, que cada dia, infelizmente, amplia, já são 173.141 infectados, com 12.065 mortos. E pela previsão que se faz, né, o próprio secretário de Saúde do Rio de Janeiro aqui, é que isso pode ser 2 milhões, porque está tudo, né, subnotificado. Na verdade, eles não estão mostrando os verdadeiros dados, porque não tem exame suficiente para fazer. Porque se tivesse, efetivamente, não seria os 173 mil, mas praticamente 2 milhões de pessoas infectadas. Não apenas os 12 mil, mas mais de 50 mil mortos que não são contabilizados. Então é isso que nós queremos colocar e dizer mais uma vez, a unidade nossa tem que ser na luta com todos que queiram vir conformar uma frente de esquerda para enfrentarmos essa figura, triste figura chamada Bolsonaro. Ok, obrigado, Babá. Antes de passar a palavra para os 5 aqui, só para quem chegou agora, a gente está fazendo uma live aqui pelo jornal Combate Socialista, para discutir os desafios da esquerda socialista diante do governo Bolsonaro e diante da pandemia. Estamos com o Plínio de Arruda Sampaio Júnior, Babá e Renato 5. Agora é o 5 que vai falar. Se alguém quiser já ir deixando pergunta, o chat está livre ali. Pode ir deixando pergunta que a gente vai ler aqui depois e os companheiros, na medida do possível, vão ir respondendo também. Tá ok? Então o 5 está com a palavra agora. Obrigado, Danilo. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer à CST e ao Combate Socialista pela oportunidade, né, de estar participando aqui dessa transmissão ao vivo, né, junto com
esses três bravos companheiros, né? Babá, meu colega de bancada aqui no Rio, né? Plínio e Danilo, dois bravos militantes do PSOL, né? E da esquerda radical do PSOL. Obrigado pela oportunidade. Olha, eu acho que para a gente pensar nos desafios da esquerda, a gente precisa elaborar bem a avaliação do que está acontecendo, né, no Brasil e no mundo nesse momento. E não é exatamente fazer um exercício de futurologia, mas a partir dessa análise tentar imaginar, né, quais são as grandes questões que estão em jogo, né? E me parece, né, que é importante que as pessoas entendam que a pandemia do Covid, né, ela é um capítulo, né, do colapso ambiental da sociedade capitalista. A gente já vinha, né, com prognósticos muito assustadores, né, com os ambientalistas, os cientistas do clima, né, apontando que essa década, né, dos anos 20 será essencial para se decidir como a humanidade vai chegar nos anos 50 desse século, né, e que mudanças profundas e radicais no nosso modo de viver, né, seriam fundamentais para evitar um colapso civilizatório, né? E entre as análises dos ambientalistas, dos cientistas, aparecia também, né, e continua aparecendo, a ameaça de pandemias. E a pandemia, claro que ela não é uma exclusividade do sistema capitalista, a humanidade convive com a pandemia, né, eu acho que ao longo da sua história, né, mas a gente vendo, né, eu inclusive andei olhando os documentários, os materiais que estavam à disposição nos últimos anos para a gente. Tem uma série na Netflix chamada Pandemia, que é do ano passado, né? É impressionante como os caras estavam corretos com as preocupações deles, né? E continuam com medo, porque essa não é a pior pandemia. Mas a gente vem tendo um agravamento dessas zoonoses. Se a gente olhar, né, desde a pandemia da AIDS até a da Covid-19, são sempre zoonoses, né? São doenças que migram, né, de outros animais para os seres humanos. E elas têm a ver com o nosso modelo de desenvolvimento, porque elas são provocadas ou pelo contato da humanidade com espécies silvestres, né, no caso da AIDS, por exemplo, e da Covid-19, né, ou é por conta do contato da humanidade com os nossos rebanhos, né, no caso da gripe aviária, né, da gripe suína, né, tem a ver com a nossa produção de rebanhos. E a disseminação, né, essa velocidade de disseminação é muito ligado, né, a esse nosso modelo de globalização em que pessoas e mercadorias, além dos capitais, evidentemente, circulam, né, pelo globo de uma maneira que nunca ocorreu, né? É um fato bastante interessante que eu aprendi sobre a gripe espanhola, né, que, aliás, devia ser gripe estadunidense, é que uma das razões, né, dela ter se disseminado da forma como ela se disseminou tem a ver com a desmobilização dos soldados envolvidos na Primeira Guerra Mundial, que levaram da Europa para todo mundo a gripe espanhola, né? Agora imagina, né, não dá nem para comparar a circulação de pessoas hoje pelo planeta, né, em relação à desmobilização dos soldados na Primeira Guerra Mundial. Então o cenário que se apresenta, ele é muito grave, né, porque a pandemia vai nos envolver durante 1 ou 2 anos, né, até o desenvolvimento de vacina e de remédio, né? A gente já tem a projeção de uma depressão econômica em escala internacional em função, né, do somatório da crise anterior, né, dos efeitos ainda da crise anterior, com os efeitos da própria pandemia e das medidas de combate, né, à Covid-19.
Agora, nós temos um cenário em que, na próxima década, vários outros eventos catastróficos, né, de dimensões globais estão sendo esperados por aqueles que estudam as condições ambientais do planeta, né? Vários cientistas estão apontando para a possibilidade da gente ter quebra de safra agrícola nos próximos anos, talvez ainda durante a crise da pandemia, em função das mudanças de temperatura do planeta e das mudanças, né, do clima, do ritmo de chuvas, né? Nós vimos recentemente, eu tenho sempre falado, né, que a gente tem que imaginar como é que anda a cabeça da população da Austrália, né? Desde setembro, é uma catástrofe ambiental atrás da outra, né? Eles enfrentaram os maiores incêndios florestais da história, né, do país. Os incêndios foram apagados por grandes tempestades que provocaram inundações e agora estão enfrentando a crise do Covid-19. Então, esses últimos meses da Austrália, eu acho que é bem exemplar do que a gente pode esperar nos últimos anos. Então, para concluir, eu sei que meu tempo já está estourando, né? Quando a gente compreende, né, o tamanho do problema, eu acho que a gente compreende também que a resposta do capital tende a ser cada vez mais radical, né? Se mais do que nunca aquele slogan do socialismo ou barbárie parece que está na ordem do dia, mas a gente precisa entender que a aposta do grande capital é pela barbárie, né? Quem entende de estratégia a longo prazo sabe que o mundo não será o mesmo, né? E há uma disputa aí agora em aberto, né, se esse mundo será melhor ou pior do que o mundo que nos trouxe até aqui, né? Então, o espaço para a conciliação de classes desapareceu completamente, né? E uma das tarefas centrais, né, de quem compreende como estão se dando a dinâmica, né, dos conflitos no mundo e no Brasil, né, precisa dar o combate à hegemonia do pensamento social-democrata, do pensamento reformista no seio da esquerda brasileira e da esquerda internacional. A gente precisa colocar na ordem do dia, né, o debate da reforma ou da revolução, né? E aí eu acho que com a natureza respondendo muito claramente, né, que os desafios que ela coloca para a humanidade são do tamanho da revolução, são da velocidade da revolução. Não cabe mais, né, nenhuma perspectiva de domesticação do capitalismo, seja no âmbito nacional ou internacional. Eu paro por aqui. Obrigado pela atenção de vocês. Muito obrigado aí, Renato Cinco, por essa fala inicial. Eu gostaria de fazer uns comentários aqui, depois a gente vai para as perguntas. Primeiro que eu acho que essa situação, esse debate ele é muito importante, né? Eu acho que a situação da população, a situação da classe trabalhadora é extremamente dramática, né? A gente vive, em vários aspectos, tem se aprofundado esse drama, né? Então a gente vê, desde essa situação mais presente, todo dia a gente conversa, a gente vê os noticiários e a cada dia aumenta o número de contaminados e a tendência é que siga aumentando, né? Aumenta o número de mortes, ainda nos marcos da subnotificação muito grande, na falta de testes que é produzido, isso vem deixando a população de uma forma bastante preocupada, né? Fundamentalmente os profissionais da saúde, como até que hoje foram aí se mobilizar aí para denunciar essa situação que eles estão vivendo nos hospitais. Eu acho que é importante delimitar, porque eu acho que junto com esse elemento segue o ajuste fiscal, né? Os governos, os patrões, os partidos da burguesia aproveitam dessa situação para avançar nas suas medidas de ajuste, né? Então a gente tem a PEC sendo aprovada, medidas congelamento do salário do funcionalismo, outras medidas de ataque à classe trabalhadora ou outras que é para salvar diretamente os banqueiros, né? Resumidamente, apesar da diferença
que possa existir entre os setores da burguesia, da gente ter uma crise política, das dificuldades que o Bolsonaro, porventura, possa ter para governar, é o fato que segue existindo uma unidade muito fundamental, né, que é junto o Bolsonaro, o Rodrigo Maia, Guedes, a Columbre, toda essa turma aí, quando é a questão do ajuste fiscal e fazer os trabalhadores pagarem a conta, eles têm um acordo muito grande, né? E ainda do cenário que a gente vive, além de tudo isso, a gente tem um presidente, né, que sai defendendo uma nova ditadura militar no Brasil, que vai em manifestações reacionárias pedindo o fechamento do STF, do Congresso. Então, na verdade, é uma situação bastante dramática que a gente vive. E eu acho que agora, dialogando um pouco com o tema do nosso debate, né, do papel da esquerda, o papel da esquerda socialista, acho que era bom a gente debater um pouco do que a esquerda está fazendo hoje e o que ela deveria fazer, né? E nesse sentido, me parece que a esquerda de conjunto, quando a gente diz a esquerda, estou referindo aos principais partidos da esquerda, como o PT, né, que poderiam estar cumprindo um papel fundamental, ajudando a organizar a defesa dos direitos da classe trabalhadora, a denunciar o papel autoritário do Bolsonaro, o intento autoritário do Bolsonaro, construir uma unidade de ação nesse sentido, né? As centrais sindicais poderiam também estar se apoiando nessas lutas espontâneas que estão acontecendo nos hospitais e algumas empresas, para de fato tocar um calendário de lutas unificado, para que a gente tenha força para derrotar toda essa situação. Mas, infelizmente, não é essa a estratégia, né? Não é essa política que eles têm aplicado. Então, a gente vê, desde o 1º de maio, que o Babá tocou aí, onde preferiram fazer um palanque para colocar o Rodrigo Maia, colocar os setores da direita, de que, de fato, construir um dia de luta unitário em defesa do direito da classe trabalhadora, a desde traição direta, né? Os senadores do PT votaram pelo congelamento do salário do funcionalismo essa última semana que passou. Então, de fato, é uma postura bastante débil, que trai e às vezes nem não ajuda, de fato, a enfrentar o Bolsonaro e tudo isso que está colocado, né? Eu acho que infelizmente, o PSOL também não tem uma postura mais clara e mais categórica para se apoiar nesses processos de mobilização que estão colocados, né? O PSOL, a maioria da direção do PSOL esperou, em primeiro lugar, esperou a decisão do Lula e do PT para aderir a uma campanha de fora Bolsonaro, e hoje, de fato, não coloca essa campanha em prática, né? O presidente do PSOL, Juliano Medeiros, no último dia 20, fez uma coluna aí na revista Fórum, dizendo que a principal tarefa que nós temos hoje é pressionar o Centrão e pressionar o Rodrigo Maia, né? Ou seja, aposta todas as suas fichas numa saída institucional, apostando que o Congresso, recheado aí das piores figuras da política nacional, né, o Centrão vai poder resolver os problemas, né? E não vê todo esse processo que existe, essa inquietação que começa a existir, né? Eu falei do exemplo dos hospitais, mas eu vejo que os panelaços foi uma forma bastante interessante que as pessoas estão encontrando de protestar contra o governo, né? Seria necessário que se desse sequência a esse tipo de ação, aos panelaços, que essas lutas tivessem uma melhor coordenação. Hoje foi importante que o dia 12 teve luta no país inteiro, mas poderia ter sido mais forte se as centrais sindicais, os partidos de esquerda tivessem jogado mais peso dentro desse aspecto, né, e que não foi o que aconteceu. Então, acho que a gente tem isso é uma questão central, né, de seguir exigindo que esses setores, de fato, toquem a luta, ajudem a organizar e dar vazão a toda essa inquietação que existe na população. A gente vê nos hospitais, agora, hoje a gente tem que seguir, teve o dia 12 como um dia de luta, qual que vai ser o próximo dia de luta que a gente vai denunciar a situação da saúde e a situação dos profissionais da saúde, né? Eu acho que é um pouco dentro desse aspecto, a gente de construir uma unidade de ação para ter esse enfrentamento mais imediato em defesa da saúde, em defesa da vida, por equipamentos médicos, em defesa dos direitos dos trabalhadores, e também se apoiar nesse processo contra o Bolsonaro, contra os intentos do Bolsonaro, né, contra os discursos de ódio, contra a ideia que ele quer de colocar uma nova ditadura. Era muito importante que tivesse isso, mas infelizmente o PT
e a maior parte dos setores da esquerda, inclusive do PSOL, muitas vezes, o setor majoritário do PSOL, segue apostando único e exclusivamente em medidas institucionais, porque tem uma estratégia de conciliação de classes, né, de tentar resolver os problemas no marco do regime, no marco do sistema capitalista, enquanto hoje fica em evidente todas as mazelas do sistema capitalista, elas estão mais escancaradas, né? A crise que a gente está vivendo hoje é uma crise do sistema capitalista que não consegue garantir saúde pública para a população, direitos básicos para os trabalhadores, saneamento básico, etc. Então, nos parece isso uma questão muito importante. E para concluir essa primeira fala minha, eu acho que também precisamos discutir melhor qual é a saída de fundo, né? Qual o programa que a esquerda tem que apresentar para sair dessa situação, que não vai ser por dentro. Infelizmente, não tem como isso acontecer, né? A gente precisa forjar uma alternativa real da classe trabalhadora. E, nesse sentido, nós aí da CST, os companheiros do Plínio, o Cinco, o Babá, do que a gente constrói o bloco da esquerda radical no PSOL, apresentamos resolução no último Diretório Nacional, temos feito esse combate, né? Defendemos que seria urgente que os setores que tem a mínima independência de classe, como o PSOL, o PSTU, o PCB, o P, pudessem estar agrupados e junto construindo uma campanha unitária também, né? Mas mais do que isso, forjando uma alternativa de direção para a classe trabalhadora, que é isso que faz muita falta hoje, né? Então, vemos que esse debate da Frente de Esquerda Socialista segue um debate bastante importante, que tem a ver com a saída de fundo que a gente quer apresentar, né, que aí entra as nossas pautas, que são as fundamentais. Eu acho que o Babá colocou um pouco, o debate da suspensão da dívida pública, para garantir, que é da onde que vai poder garantir os recursos para a classe trabalhadora, para atender os problemas da população, e outras saídas de fundo, estatização dos bancos, discussões que a gente precisa ser feita agora, né, que não dá para a gente deixar depois. E também pensando na perspectiva do poder, porque hoje, por exemplo, na última reunião do Diretório Nacional eu estava, o Renato Cinco também, ele fez a abertura, apresentou o nosso documento, e foi basicamente uma reunião longa, que discutindo qual o projeto de impeachment, qual vai ser a medida institucional, qual vai ser o projeto que a gente vai tomar no Congresso para tentar tirar o Bolsonaro, né? Enquanto tem uma avenida de lutas, várias lutas acontecendo, que ainda que não são generalizadas, ainda que não são multitundinárias, estão acontecendo, que a gente poderia apostar nesses processos para construir uma saída de fundo, né? Que nos parece que hoje é começar a debater que quem deve governar são os que nunca governaram, né, que são justamente a classe trabalhadora, o povo pobre e a juventude. Então, assim, acho que é um pouco isso, para essa contribuição inicial. Eu vou ler aqui como que está o chat, as perguntas, tem várias pessoas, a gente está com uma audiência muito boa aí, tem mais de 100 pessoas acompanhando a live, queremos agradecer todo mundo que está assistindo, convidar aí para se inscrever no nosso canal no YouTube, o debate depois também vai estar disponível. Enfim, eu vou mandar uma pergunta aqui já para a gente dar uma dinâmica. Eu falei bastante pro companheiro Babá aqui, uma pergunta da Samanta. Babá, a população mais vulnerável desta crise, além de enfrentar todo o risco de contaminação por falta de condições dignas de isolamento social, estão enfrentando uma dramática crise econômica, dependendo de um auxílio que deixa de ser emergencial, dada a procrastinação e burocratização do acesso ao recurso, enquanto o governo federal vem injetando milhões em tempo recorde aos bancos privados. Diante disso, pergunto o que os parlamentares da esquerda, então acho que pode responder o Babá e o Cinco, e o Plínio também pode ficar à vontade. Diante disso, pergunto o que os parlamentares da esquerda têm feito para denunciar esse escândalo e como, neste momento de isolamento social, deve ser freado esse absurdo. Eu vou selecionar, acho que é melhor assim para a gente ter uma dinâmica mais legal, vou selecionar uma pergunta para cada um nesse momento, depois a gente faz um outro bloco, tá bom? Primeiro, então, essa para o Babá. Você quer responder, Babá? Samanta Braz, aí do Rio de Janeiro, que mandou a pergunta. Diz que aparece aqui, coincidentemente, o ministro Van Traub, né, da Educação, pedindo a prisão dos membros do STF. Essa figura que agora está querendo impor na marra a questão do Enem, né, e a educação à distância.
Mas nós aqui na Câmara Municipal, eu apresentei, a bancada incorporou um projeto para suspender o pagamento da dívida pública municipal, né, com Santander, BID e BID, para que esse dinheiro fosse utilizado justamente para investir na saúde e garantir uma renda básica, que é outro projeto da bancada do pessoal aqui, que além desses R$600, garantisse, na verdade, pelo menos um salário mínimo para cada trabalhador. Porque não adianta fazer, na verdade, que os trabalhadores não possam sair de casa se eles não tiverem como se alimentar. Então, a garantia dessa alimentação, a garantia de um salário digno para a classe trabalhadora é fundamental. E, ao mesmo tempo, suspender a dívida municipal, estadual e federal, né? Porque só agora, em 2 meses deste ano, foi gasto 220 bilhões para juros e amortização, enquanto, na verdade, para as obras sociais, para a previdência e tudo mais, foi 50. Então, esse dinheiro faz falta no dia a dia para a população. Mas, ao mesmo tempo, nós temos também que ir para pegar a fortuna dos bilionários desse país, né? Porque são 5 pessoas, alguns deles nem moram no país, mas são 5 que têm a mesma renda que a metade da população mais pobre. Então, esse dinheiro faz falta. E é aí que nós temos que incidir, né? Para cima dos banqueiros, para cima, na verdade, dos bilionários que estão aí a lucrar com a miséria também do povo, né? E pegar esse dinheiro para investir fortemente no SUS, que é a falta desse dinheiro. Para dar um exemplo, no ano passado, já para concluir, foi 38%, 38,3%, que foi investido para juros e amortização, 1 trilhão e 38 bilhões, 4,21% para a saúde. Sabe quanto foi para saneamento básico, que é doença na veia, infelizmente? 0,02%. E para ciência e tecnologia, para desenvolver, na verdade, que é quem está trabalhando aqui nesse momento, é o SUS, não é certo? É a Fundação Fiocruz, é a USP, esses estão desenvolvendo, e mesmo esses foram cortados verbas pelo governo Bolsonaro, não é certo? Então, essa situação mostra claramente que esse corte de verbas, nós temos que garantir o lockdown, que estão falando aí, mas não adianta falar no lockdown se o governador aqui do estado continua mandando bala nas favelas e, ao mesmo tempo, não tem um salário digno para essa população, para poder eles ficarem dentro de casa tranquilo, porque, caso contrário, vão ter que sair às ruas para ganhar alguma coisa para a família comer. E aí é um enfrentamento que nós não queremos. E tem dinheiro no país para garantir isso aí. Tem dinheiro no estado, tem dinheiro no município. E é isso aí que nós defendemos. Ok, Babá, obrigado. Não, eu vou já mandar uma pergunta aqui pro Plínio e já tem uma outra engatilhada para os 5 depois. Que é outra pergunta da Samantha Braspin, ela pergunta: a que você atribui a passividade das lideranças de esquerda, principalmente nesse momento em que o sistema capitalista demonstra sua total ineficiência às demandas sociais? Bom, Samantha, eu acho que, como disse os 5, nós temos que pensar os limites da reforma no capitalismo contemporâneo. Existe a esquerda dentro da ordem e a esquerda contra a ordem. A esquerda dentro da ordem procura soluções por dentro das estruturas. A passividade deles é porque, na verdade, a esquerda da ordem procura a quadratura do círculo, porque a ordem não consegue responder mais nenhum problema fundamental da humanidade. Nós estamos vivendo o capitalismo da crise ambiental, da crise sanitária, da crise social, da crise econômica. Por onde a gente olhar, a gente vai ver crise. Porque este é um capitalismo
da catástrofe, é o capitalismo realmente da barbárie. Então, isto coloca na ordem do dia a necessidade histórica, a emergência de sair deste capitalismo. Bom, mas esse é um divisor de águas, porque a esquerda da ordem ela está cooptada pela ordem, e ela, na verdade, luta para permanecer na ordem. A gente vê isso no nosso próprio partido, Samantha. Você veja, há alguns anos atrás, um deputado nosso, Ivan Valente, liderou uma CPI da dívida pública na Câmara Federal. Agora, já na nossa campanha eleitoral, nós não falamos de dívida pública. Mas por que nós não falamos de dívida pública? Porque, na verdade, a burguesia vai subindo, vai rebaixando a possibilidade de qualquer tipo de crítica. E quem quiser ficar dentro da ordem vai ter que se ajustar às novas exigências da burguesia. Bom, então a nossa tarefa é, na verdade, se desvencilhar deste programa, da ideia de que seria possível resolver os problemas do Brasil, ainda que lentamente, com mudanças dentro da ordem. Isso não está acontecendo, nem no Brasil, nem em lugar nenhum do mundo. Na verdade, a burguesia tem claríssimo que a política dela é de reduzir o nível tradicional de vida dos trabalhadores, reduzir salário, diminuir a qualidade do emprego, reduzir políticas públicas, acabar com a previdência. Esse é um projeto da burguesia no mundo inteiro. E no Brasil isto vem a galope. Então, eu acho que é isso que explica, né? É a incapacidade de colocar a revolução na ordem do dia. Eu só quero terminar dizendo o seguinte: para as pessoas na situação que a gente está, as pessoas podem dizer, puxa, mas a revolução parece tão difícil. Então eu lembro vocês o seguinte: os resíduos da barreira de Brumadinho, eles foram se acumulando na barreira durante décadas, até que em um determinado momento a barreira cedeu meio milímetro, e aí aquele resíduo estourou. Bom, a esquerda socialista tem que fazer o trabalho da crítica, de despertar a consciência da classe trabalhadora, de organizar a classe trabalhadora para que esta barreira que nos oprime tenha rachaduras. Porque se ela tiver, as contradições são tão brutais que a própria classe vai encontrar um caminho para resolver essas contradições. Então, eu acho que é isso que está em questão. A revolução saiu da ordem do dia. Ela tem que voltar à ordem do dia, ela é uma emergência histórica. E é isso que é estar à altura dos desafios históricos, porque não tem solução para nenhum problema importante da população por dentro do modo de produção e do modo de vida absolutamente irracional do capitalismo. Ok, obrigado, Plínio. Enfim, nossa audiência aqui continua bem alta, mais de 100 pessoas acompanhando, agradecemos mais uma vez aí, tá acompanhando o debate, várias pessoas comentando o debate, elogiando, Gabriel Campos, Caio, Bruna Belinha, a Lili, o Daniel, o Randy, a Várvara, vários companheiros aí, a gente agradece bastante, o Roberto Paulino também mandou aqui um abraço para os convidados. Então vou aproveitar e vou mandar para os 5 aqui uma pergunta que veio de uma companheira bastante importante, que é a companheira Dirlene Marques, que falou que está acompanhando o debate aqui, foi nossa candidata a governadora do PSOL aí nas últimas eleições, né, do movimento de mulheres. Ela mandou uma pergunta bem simples aqui, eu vou passar essa para os 5. Qualquer que seja o desafio, como conseguir avançar sem as ruas? Como vocês veem isso? 5. Olha, eu acho que tem alguns caminhos para a gente avançar nesse período, né? Por exemplo, se a gente se pergunta, né, sobre como que a gente faz uma revolução, né? As revoluções, elas não dependem da vontade, né, das pessoas, né? Simplesmente, mas também não pode prescindir, né, dessa vontade.
A gente, em geral, as revoluções surgem a partir de grandes crises, né? E nós estamos vivendo uma grande crise, mas por mais que revoltas populares podem acontecer, né, espontaneamente em função das crises, elas só vão se transformar, né, numa tomada de poder, né, pelos trabalhadores, se os trabalhadores estiverem se preparando para isso, né? Então, por mais que a gente não possa estar na rua, a gente, por exemplo, precisa discutir a constituição de uma frente classista anticapitalista no Brasil. E aí eu quero dialogar aqui com os companheiros do PSOL. Eu acho que a gente não pode esperar o PSOL para ajudar a construir essa frente. O PSOL não vai vir tão cedo para a construção dessa frente. O PSOL está sendo hegemonizado, né, por uma lógica de construir as frentes políticas com a esquerda da ordem, né? Para a gente construir hoje uma frente com os setores, né, que não acreditam na domesticação do capitalismo, né, ou outros atores vão fazer isso e a gente vai ficar assistindo, ou uma parte do PSOL vai procurar, vai se encontrar com atores de fora do partido para organizar essa frente, né? No debate, na luta revolucionária, a construção de um poder alternativo dos trabalhadores é absolutamente fundamental, né? Não existe processo revolucionário se não houver dualidade de poder, né? E hoje a gente no Brasil tem uma tradição de esquerda que investe muito pouco na construção do poder popular, né? Então, nesse momento, a gente tem, por exemplo, um sentimento muito favorável à solidariedade de classe, à auto-organização da classe, né, para fazer a disputa sobre a narrativa, se tem que se cuidar ou não tem que se cuidar, até mesmo para se organizar, né? Paraisópolis tem sido um grande exemplo, né? Tem sido debatido sobre a auto-organização da classe, né? Então, esse tipo de sentimento é favorável, né, à constituição de embriões do que no futuro pode vir a ser uma alternativa de poder para o país, né? Então, do ponto de vista da organização da classe trabalhadora, eu destacaria essas duas tarefas para esse momento. A constituição da frente classista anticapitalista, e a outra, né, a organização horizontal desde baixo, né, que a gente pode, sim, organizar a nossa sala de aula, o setor da nossa empresa, né, até porque, eu não quero me alongar muito, só para concluir, né, mas a gente precisa fazer uma crítica contundente, né, do nível de traição de classe, né, do campo do PT, da CUT, né, não só dos partidos, mas dos sindicatos também, né? Se eu já ficava indignado, né, toda vez que eu tinha que lembrar, né, que a gente teve, desde o governo Temer, né, votação da reforma da Previdência, votação da reforma trabalhista, né, impeachment do Temer, tudo isso sem mobilização, sem que as centrais sindicais convocassem mobilização, eu acho ainda mais grave, mais estarrecedor. A gente está vivendo o que nós estamos vivendo no país sem as centrais sindicais terem convocado até agora a greve geral das atividades não essenciais do país, né? O capital não parou a indústria, ninguém mandou a indústria parar, né? Tem milhões de trabalhadores no Brasil que estão sendo obrigados a trabalhar em atividades que não têm nada a ver com o combate à pandemia, né, apenas para tentar garantir o lucro dos seus patrões. E a resposta do sindicalismo brasileiro é vergonhoso, né? É quase no nível de cumplicidade. Hoje eu faço 3 críticas fundamentais, né? A crítica à política genocida explícita do governo Bolsonaro, a crítica à política genocida envergonhada de governadores e prefeitos que não avançam, né, na garantia
do direito ao isolamento social, de fato, de toda a população, e também uma crítica contundente ao sindicalismo brasileiro, né, ao PT, à CUT, ao PCdoB, por não liderarem um processo de paralisação das atividades não essenciais, a não liderarem um processo de luta, né, efetivo pelo afastamento do governo Bolsonaro. Né? Então, o balanço da atuação da esquerda até agora, nesse período de genocídio, também é muito ruim. Né? Se algum dia tiver aí uma espécie de tribunal de Nuremberg para julgar, né, as ações dos atores políticos, né, durante a pandemia de Covid-19 no Brasil, né, tem poucos atores políticos escapando, né, de merecer ter que dar explicações e sentar no banco dos réus desse tribunal da Covid. Obrigado. Bom, gente, é isso. Estamos chegando aqui na última parte do nosso debate. Está bastante positivo aí, bastante politizado. O pessoal está elogiando bastante aqui, vários companheiros. Não, então, para a gente passar para essa parte final, eu vou cada um fazer as suas considerações. Mas vieram mais algumas perguntas, eu selecionei uma aqui, eu só vou ler ela, uma pergunta do Ari, e aí, de repente, no fechamento de vocês agregam a resposta, que é uma pergunta que eu acho que tem a ver bastante com o nosso debate, né? Coloca, se o bolsonarismo representa e é o esgarçamento da democracia e da liberdade, coloca a seguinte questão, o enigma da esfinge, decifra-me ou te devoro, se coloca hoje para toda a sociedade brasileira. Como vocês veem essa colocação? Essa foi a do Ari. Aí a gente só mudar um pouco a ordem, como o 5 foi o último a falar, passar para o Babá agora, então, fazer suas considerações finais, e também lembrar aqui que amanhã, quem perdeu alguma parte, a Dirlene mandou uma mensagem falando que ela perdeu a primeira fala do Plínio, que amanhã vai estar disponível no nosso canal no YouTube, no Combate Socialista, o debate na íntegra, então vai dar para ver de novo. E aproveitando também, para quem não fazer o convite, para quem não se inscreveu, se inscrever no canal do Combate Socialista. Babá, a palavra está com você. Se tem necessidade da revolução, eu tenho um exemplo na minha família, que é um molequinho de 3 anos, não é certo? Ele não pode ver as luzes apagarem perto do prédio da casa que ele mora, porque ele já vai com o pai dele e diz, fora Bolsonaro, fora Bolsonaro. Quer dizer, então ali é um processo educativo, obviamente, que a gente tem que ter, tá certo? Mas eu estou colocando essa situação porque a classe trabalhadora tem uma força muito grande. O processo que, infelizmente, nesse momento estamos vivenciando, ela ultrapassa a nossa possibilidade, inclusive, de sair às ruas para fazermos amplas mobilizações. Não é certo? Mas nós não podemos esquecer que essas alianças, elas vêm se acumulando da esquerda, dita esquerda, com a burguesia, né? Ela vem desde o primeiro governo do Lula e até antes. Nós não podemos esquecer que no governo da Dilma, ela vetou a auditoria da dívida, que é um grande problema. Nós temos que fazer a auditoria da dívida, suspender o pagamento e pegar esse dinheiro dos impostos que nós pagamos para poder reverter socialmente. Significa que isso é na educação, é na saúde, é no saneamento básico, tá certo? Na ciência e tecnologia, todo um processo que precisa, e ir para cima dos bancos, sem perdão, estatizar bancos, pegar esse dinheiro e, na verdade, para poder nós aplicarmos na sociedade. Agora, infelizmente, realmente, a parte da esquerda que havia, nós não podemos esquecer que a reforma trabalhista passou, porque as grandes centrais no governo Temer suspenderam a greve geral que ia haver, porque negociaram com Temer de que ele
pudesse perdoar os sindicatos na cobrança do imposto sindical único, né? E ali foi uma brecha para eles aprovarem a reforma da Previdência, da trabalhista, e, por conseguinte, posteriormente, reforma da Previdência, não é certo? A discussão que nós temos que travar, companheiros e companheiras, é que a necessidade da unidade da juventude com a classe trabalhadora, dos trabalhadores das favelas que estão aí a sofrer, né? Isso aí é muito importante, porque isso significa a nossa força. Que essa força é que pode, como disse o Plínio, a questão de Brumadinho, do exemplo que ele usou ainda agora, né, para mostrar que essa classe trabalhadora pode passar por cima de tudo e dessa burguesia, porque é mundial o problema, mas aqui no Brasil é muito, muito grave. Porque aqui nós estamos vivenciando hoje, com relação à discussão, com relação ao enfrentamento do Covid-19, né, afeta majoritariamente quem? Afeta a classe trabalhadora. Em Manaus, por exemplo, uma pessoa ligou para um hospital privado para ver quanto é que cobravam para um familiar dele ter acesso àquele hospital. Era 50 mil para ter acesso no início do tratamento. Ou os milionários de Belém do Pará, que a situação também está muito grave, né, viajando em jatinhos, né, com UTIs por dentro do jatinho, para ir para São Paulo, para serem tratados, né, nos hospitais dos ricos, porque isso existe. E nós temos também que, nesse momento, lutar para que aí é um outro projeto, um parlamentar do pessoal do Paulo Pinheiro, que era da bancada nossa aqui, que é para acabar, para ter uma fila única, né, dos hospitais, das UTIs e tudo mais, não é certo? Para que todos tenham acesso a essa rede de hospitais privados, que só atende a uma população, nem classe média pega mais isso, só a população de alto poder aquisitivo. Então, nós queremos colocar aqui e chamamos a atenção, para finalizar aqui esse debate, nós queremos conclamar a formação de uma frente de esquerda nesse país. Isso é uma necessidade que nós temos, né? Nós gostaríamos que viessem outras forças políticas, mas, infelizmente, essa situação hoje se agrava e passa por dentro do próprio PSOL, que surgiu justamente do enfrentamento contra o governo de Lula, da reforma da Previdência, que aconteceu, de Henrique Meirelles dirigindo o Banco Central, né, vindo do Banco Boston para assumir o Banco Central aqui, né, que Lula trouxe para quê? Para justamente aprofundar a política neoliberal no Brasil. E a situação, os reflexos disso, até hoje nós sentimos. Portanto, nós queremos encerrar aqui a nossa participação, conclamando a todos companheiros e companheiras que estão lutando nessa discussão do coronavírus, que nós temos, como disse o 5, de preparar uma greve geral no nosso país, parar as forças produtivas que não produzem nada para ajudar, eles não produzem os ventiladores, eles não produzem os equipamentos para proteção individual, não produzem isso. E a caminhada que o Bolsonaro fez com aqueles empresários até o Supremo Tribunal, uma repórter perguntou para um desses empresários, mas como é que vocês veem? Aí ele respondeu para ela, nós estamos na UTI. Aí ela respondeu para o empresário, disse, mas os trabalhadores nem UTI têm para ir, né? E vocês estão reclamando de UTI, não é certo? Vocês querem mais redução de imposto, querem mais explorar os trabalhadores que vocês estão tendo nas suas empresas, né? E isso, na verdade, é uma necessidade que nós temos, a unidade da classe trabalhadora, e conformar essa frente de esquerda é uma necessidade para todos nós. Muito obrigado, nossa participação aqui, não é certo? Mas eu acho importante esses debates acontecerem permanentemente.
Muito obrigado aí, o vereador Babá, né, que acabou, ele e os 5 tinham acabado de sair da sessão na Câmara e já vieram aqui para nossa live, agradecemos aí a participação. Então vou passar a saudação final aí, considerações finais do companheiro Renato Cinco. Danilo, obrigado mais uma vez. Olha, eu queria aproveitar a oportunidade para fazer um convite, né, para o Danilo, para o Babá, para o Plínio, para todos os simpatizantes e filiados ao PSOL que estão nos escutando. Na próxima quarta-feira, dia 20, eu vou fazer a terceira plenária virtual do nosso mandato, né, com o objetivo de fazer uma discussão coletiva sobre a linha política do mandato durante esse período da Covid-19. Né? Inclusive, a CST está convidada para fazer uma fala, né, de saudação na plenária. O convite já foi feito, queria aqui reforçar o convite também, não só corrente, mas a você, ao Babá, né, e ao Plínio, que está aqui com a gente. Olha, eu acho que é importante a gente perceber que toda essa situação da pandemia, todas as consequências da pandemia, colocam muito às claras as contradições do nosso sistema. E a gente precisa fazer esse debate com a sociedade. E é em várias frentes, né? Por exemplo, quando o governo diz que não vai adiar o Enem, explode na cara de todo mundo as diferenças, né, entre os estudantes do país, para poder acompanhar, né, os estudos, para poder enfrentar o Enem nesse momento. Né, o Babá traz essa discussão, né, do próprio acesso à saúde, né, com esse exemplo aí terrível, né, de Belém. Eu estava vendo 8 voos por dia com custo mínimo de R$120 mil para proteger a população, os ricos de Belém. Né? São vários exemplos, mas tem um mais geral que eu acho muito importante a gente salientar, que é o seguinte: a gente fica discutindo as condições das pessoas fazerem o isolamento social, fica discutindo as pessoas passarem fome, né? Mas nada disso ocorre em função das condições materiais da sociedade. A gente tem comida do país para todo mundo. A gente tem material de higiene no país para todo mundo. As pessoas não têm acesso por causa das regras de funcionamento da economia capitalista. Né? Hoje, o que a gente não tem? A gente não tem os leitos de UTI, a gente não tem os respiradores, a gente não tem espaços alternativos para quem não tem como se isolar em casa, poder fazer o isolamento numa escola, num hotel. A gente não tem nada disso. E a gente não tem um plano para pegar, né, a nossa capacidade produtiva e produzir o que falta. Né? Então, o capitalismo hoje é o que impede, né, o Brasil de distribuir o que nós temos para que ninguém passe fome, para que todos possam se isolar, e também é o que impede que se produza de acordo com a necessidade, né, do enfrentamento para a Covid. Né? Então, eu acho que as vísceras do capitalismo estão expostas, né? Estão em cima da mesa. O capitalismo não tem condição de nos tirar da crise ambiental para o qual ele nos trouxe. Né? Então, de certa maneira, eu acho que a nossa tarefa é ajudar a classe trabalhadora do Brasil e do mundo a reaprender aquelas famosas lições de 1905. Né? Aprender que precisa se auto-organizar para tomar o poder. Não é que o nível de disputa política que a gente precisa fazer não é simplesmente para ocupar pedaços dentro desse Estado, para disputar espaço dentro desse sistema. Né? A mãe natureza colocou um limite. Né? A humanidade ou supera o capitalismo ou o planeta vai seguir a vida sem a humanidade. Né? Então, a gente tem que parar, né, de sonhar com as mudanças lentas, graduais e seguras
né, que nós todos desejaríamos que fossem capazes de resolver os problemas da humanidade. E precisamos encarar, né, a tarefa, né, repetindo o que eu falei antes, de organizar um polo político que aglutine todas as correntes políticas, forças políticas anticapitalistas do país, né? E organizar a classe trabalhadora horizontalmente, pela base, né, para poder conduzir esse processo de transformação radical da nossa realidade, né? A palavra de ordem hoje é atualizando, né? Do século XIX para o século XXI, de socialismo ou barbárie para ecossocialismo ou barbárie. Obrigado aí mais uma vez pela oportunidade. Muito obrigado, Cinco, aí, pela participação no debate. Então, sem mais delongas, eu vou passar a palavra para o companheiro Plínio de Arruda Sampaio Júnior fazer as suas considerações finais. Bom, eu quero aproveitar estes preciosos 7 minutos para dizer o seguinte, 3 coisas. Primeiro, importante, neste momento, a gente superar a perspectiva da pequena política e entender o que tem por trás da pequena política, que é a luta de classes. Não que nós vamos... A pequena política só ganha dimensão quando posta dentro da luta de classes. E na verdade, o que está acontecendo no Brasil não é exclusivamente culpa do Bolsonaro. Claro que ele tem culpa, mas é culpa, sobretudo, da burguesia. Porque se a gente for ver o Rodrigo Maia, como bem lembrou o Babá, ele não perde uma oportunidade para atacar a classe trabalhadora. E quando a gente vai ver o PT, que diz fora Bolsonaro, mas não agora, em 2022, ele também está jogando com as mortes das pessoas, né? Quando a gente vai ver os militares, eles ficam em cima do muro, qualquer que seja o resultado, eles vão ganhar, né? Então, todos que estão envolvidos na pequena política são cúmplices desta política genocida da burguesia, porque nós temos uma burguesia amoral, sem nenhum nexo com a classe. E isso fica claro, tudo no Brasil que é bom é monopólio de poucos, e tudo que é ruim é espalhado pela população. Então, é dentro deste contexto que a gente tem que compreender bem o papel da esquerda da ordem, porque a esquerda da ordem está dentro do PSOL, e é parte da nossa luta dentro do PSOL combater a esquerda da ordem. E a gente tem que combater falando com a rapaziada, porque o partido é bom, a direção é péssima, mas o partido é bom. Porque qual é a função da esquerda da ordem na ordem? É desmobilizar a classe, legitimar o sistema com a ideia, né, com a ilusão de que tudo será resolvido se sair o Bolsonaro, tudo será resolvido se a esquerda da ordem ganhar o poder. Não vai ser desse jeito. E a quarta tarefa da esquerda da ordem é evitar a qualquer custo a organização de uma esquerda contra a ordem. E é esse o nosso desafio. Como é que a gente organiza a esquerda contra a ordem? No diálogo com a classe. Quando a gente conseguir fazer conversa boa com a classe, quando a gente conseguir mostrar para a classe que existe um outro caminho e que eles podem e que eles têm instrumentos para fazer um outro caminho. Então, eu acho que é esse o desafio que está posto. Como disse o Babá, nós vamos construir uma alternativa na luta. E como diz a Dirlene, né, como avançar sem as ruas? É impossível avançar sem as ruas, mas as ruas voltarão. Nós temos que preparar para que quando a gente possa estar na rua, que a gente realmente vá para as ruas de maneira avassaladora e com um projeto político claro. E para isso, eu concordo muito com o que falou o Cinco. É fundamental aglutinar a esquerda. E a CST tem feito um excelente trabalho, um trabalho maduro de aglutinar a esquerda em torno de um programa socialista. Não é em torno de nada. Não é aglutinar as pessoas a unidade pela unidade, a unidade pela luta, né? Nós temos que contribuir
para a auto-organização da classe. O 5 tem insistido muito nisso, e ele tem toda a razão. É na hora da briga que as pessoas se testam, e é na hora da briga que a gente ganha a confiança uns dos outros na camaradagem e que a gente ganha a confiança da classe. Nós temos muito para fazer agora, né? Nós podemos bater panela, nós podemos fazer formação, nós podemos debater, como estamos fazendo aqui, nós podemos fazer greve de aluguel, e isso está acontecendo nos Estados Unidos, greve de pagamento de dívida, greve dos trabalhadores não essenciais, que vão, né, trabalhar inutilmente só para dar lucro para o patrão, e greve dos trabalhadores essenciais por condições dignas. Acabamos de ter uma greve importante no hospital universitário, que os enfermeiros, os médicos, exigindo condições decentes para poder trabalhar e atender a população sem comprometer a sua vida e, sobretudo, sem comprometer a vida da população. Então, nós temos, digamos, uma série de coisas que nós podemos fazer já, e, em certo sentido, esta live está fazendo. Nós vamos continuar soprando a brasa. Se não houvesse contradição, se tudo tivesse tranquilo, o nosso esforço de soprar brasa seria em vão. Mas não é isso que está acontecendo. Nós estamos vivendo o capitalismo da catástrofe. E o capitalismo completamente irracional. Eu vou pegar só um elemento, né? O mundo hoje sabe fazer guerra nas estrelas. Foram gastos trilhões e trilhões de dólares para fazer guerra no espaço. E nós combatemos esta epidemia com a mesma metodologia que foi utilizada para combater a peste negra. Isso mostra absoluta irracionalidade do capitalismo, absoluto despropósito deste modo de produção e deste modo de vida. E isto tem que ser posto na ordem do dia. É isto que a burguesia não quer que seja posto de jeito nenhum. E é isto que a gente tem com criatividade, com coragem, com respeito ao nível de consciência da classe, mas de maneira firme, sistemática e persistente, a gente tem que inocular na classe o germe do socialismo, a possibilidade de um outro mundo. E é a única maneira que nós temos de evitar a barbárie capitalista e de defender a vida nesses tempos sombrios. Eu encerro dizendo o seguinte: estávamos aqui na quarentena, num sítio, uma chuvarada, acaba a luz. Minha filha vira para mim e fala: pai, isso daqui parece o fim do mundo. Não é o fim do mundo. É o fim, é a necessidade do fim de um mundo, do mundo capitalista. E o desafio é a gente conseguir funcionar como uma lanterna, como um farol, que aponta a possibilidade de um outro mundo. Esse é o desafio que está posto, e nesse desafio eu fico muito fortalecido quando vejo o companheiro Babá, quando vejo o companheiro 5, quando vejo o Danilo, quando vejo os companheiros da CST, a camarada Dirlene lá de Belo Horizonte, o camarada Robério lá do Rio Grande do Norte assistindo a gente aqui, os camaradas que eu incluo, o camarada Diego lá de São Paulo, né, os camaradas, a Natália lá de Belo Horizonte, e é isso. Nós vamos nos juntar, vamos servir como um polo de aglutinação para criar uma frente de esquerda e ter uma alternativa para a classe trabalhadora brasileira, que a nossa luta é parte da luta da classe no mundo inteiro. É isso, agradeço muito, acho que é isso que a gente tem que fazer. Nós não vamos deixar a peteca cair e vamos brigar até o fim, e estamos com a história do nosso lado. Obrigado. Bom, é isso. Obrigado, Plínio. Obrigado, Babá. Obrigado, 5. Acho que é isso que o Plínio acabou de dizer. Vamos continuar assoprando a brasa, né? E, enfim, convidamos vocês também que assistiram o debate aí, que gostaram das nossas ideias, a seguir esse debate, conhecer a esquerda radical do PSOL, né, o debate que a gente tem feito lá dentro também, levando as nossas ideias, nossas propostas radicais. Convidamos quem quiser conhecer também a nossa corrente, a CST, estamos há bastante tempo também dando essa batalha aí por uma alternativa
alternativa de direção para a classe trabalhadora, socialista e revolucionária, e vamos seguir com esse debate. No mais, pedimos aí para quem quiser seguir acompanhando as lives, estamos fazendo hoje aqui na CST, amanhã tem live 3 da tarde no Contrapoder, com a Sâmia e com a Bárbara Senedino. O Renato Cinco falou aí da plenária do mandato dele, que a gente vai estar lá também presente, vamos seguir outras agendas aí, e a gente convida então todos a seguirem acompanhando, seguirem fazendo esse debate, se inscrever no nosso canal, compartilhar, e que juntos a gente vai forte aí nessa batalha por uma nova direção para a classe trabalhadora. É isso, agradeço a todo mundo, obrigado, até a próxima.